Olá, sejam bem-vindos ao Instagram do Conselho Federal de Química. Meu nome é Jordana Saldanha, eu sou jornalista e chefe da Assessoria de Comunicação Integrada do Conselho Federal de Química. Bom, vou explicar para vocês um pouquinho do que a gente veio fazer aqui hoje, né? Essa é uma live, né, a primeira live do Conselho Federal de Química aqui no Instagram. E a partir desta semana, o Conselho Federal de Química inicia uma série de entrevistas com os presidentes dos conselhos regionais de química, né? Justamente para a gente trazer os resultados da campanha Química Solidária. Essas lives serão realizadas 2 vezes por semana. Hoje, o nosso entrevistado é o presidente do CRQ4, né, do CRQ3 do Rio de Janeiro, Rafael Almada. E antes de apresentá-lo, que eu vou esperar a solicitação dele chegar aqui, eu vou falar um pouquinho da nossa campanha, né, para vocês entenderem o que é a Química Solidária. Bom, a Química Solidária ela é uma ação transversal, né, que ela une indústrias, une profissionais, conselhos regionais de química, laboratórios, né? E um dos objetivos dessa campanha é articular em todo o país iniciativas do bem, né? Inicialmente para a produção e doação de álcool gel no combate ao coronavírus, né? A Covid-19, com o apoio das instituições de ensino, né? Essa campanha Química Solidária, ela começou em março, logo após o anúncio da pandemia. Bom, eu vou aceitar aqui a solicitação do presidente Almada, presidente do CRQ do Rio de Janeiro. Estou aguardando a entrada dele. Olá, presidente Olá, Rafael Almada. Jordana. Opa, tudo bem? Olá, Meu fone Jordana. deslizou. Tudo bem? Tudo Tudo jóia? ótimo. Um prazer aí poder participar nessa live aí com todos vocês, poder ajudar um pouquinho a esclarecer sobre essas questões da química solidária. Bacana. Rafael, em nome do Conselho Federal de Química, eu agradeço a sua presença. Agradeço também a presença de todos que reservaram um tempinho, né, nesta quarta-feira, para estar junto conosco e para falar um pouquinho dessa ação que é tão bacana, né? Uma ação solidária para ajudar as pessoas, né? Eu estava explicando para todo mundo o que é a química solidária, né? A química solidária ela não tem o foco somente na produção do álcool gel e doação. Ela tem o foco também no combate à desinformação, né? A gente tem um papel importantíssimo enquanto sistema em levar para a sociedade as informações corretas de como verificar o rótulo do álcool gel, de como fazer o uso e a diluição, por exemplo, da água sanitária. Né? É realmente um papel de combater a má informação, né? Que muitos chamam de fake news. Então, antes da gente começar a nossa entrevista, eu vou te apresentar, né? Nem todo mundo te conhece, tem gente de todos os estados do país aqui conosco, né? Então, Rafael Almada é presidente do Conselho Regional de Química da Terceira Região. É também reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, IFRJ. Rafael é doutor em Engenharia Química, possui também formação em técnico em Química, graduação em Química Industrial pela Universidade Federal Fluminense. Eu estou lendo aqui porque o conteúdo do Rafael é bem extenso, o currículo aqui, o conteúdo do currículo. Licenciatura em Química, especialização em Gestão Ambiental, mestrado em Engenharia Química. Parabéns, Rafael, parabéns. Vamos começar a nossa entrevista, né? Bom, eu queria que você explicasse para a gente como é que surgiu, né, essa ação. Fala um pouquinho sobre como tudo isso começou lá no IFRJ. Não, com certeza. Na verdade, sim, a gente, por ser instituição de ensino, a instituição de ensino ela tem 2 fatores muito latentes quando você fala de contaminação de alguma doença. Primeiro é o espaço onde a gente pode propagar informação para evitar a contaminação de qualquer doença, seja qualquer doença contagiosa. E outro espaço é a possibilidade de ter a contaminação. Então, assim que a gente percebeu os números e como isso se comportaria, né, no início de um exponencial de contaminação, a gente resolveu suspender as aulas durante 5 dias iniciais e começamos a tentar pensar estratégia de poder ajudar a população. Né? A gente já tinha uma semana anterior, dentro do Conselho Regional de Química aqui do Rio de Janeiro,
visualizado muita falta de informação sobre a questão do álcool. A gente teve até um vídeo, né, que um suposto químico, né, que se dizia químico autodidata. Autodidata. Exatamente, né? E ele tentava colocar como se outras substâncias, como vinagre, ácido acético, né, fosse melhor do que o álcool gel, ou álcool 70. Então, a gente já vinha nessa semana tentando eliminar um pouco essas fake news sobre a questão do álcool. Então, quando veio a suspensão das aulas, a gente pensou na estratégia de tentar ajudar a população a produzir o álcool. Então, a gente começou no âmbito do IFRJ, né? Logo, a gente percebeu que o próprio movimento e a escassez de álcool nos supermercados, nas farmácias, gerou uma mobilização nacional, né? Que até o CFQ foi extremamente importante nesse diálogo com a Anvisa, e a gente pode falar depois um pouquinho mais sobre isso. Mas começou numa simples ideia de uma reunião de pró-reitores e foi ganhando uma dimensão, a gente começou a perceber outras instituições também com interesse, e aí foi tudo que a gente vai contar aí daqui a pouco para todos vocês. Hoje no Rio de Janeiro, nós temos aqui, eu tenho aqui anotado, parceria com o Instituto Federal de Educação, né, o IFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto Federal Fluminense, Centro Federal de Educação Tecnológica, Marinha do Brasil, Exército, né? É uma ação transversal linda, né, Rafael? Linda e super importante. Eu queria que você localizasse, assim, no Rio de Janeiro, qual é o desafio do Rio de Janeiro, né? Porque quando a gente começou a falar do álcool gel, muitas pessoas perguntaram assim, mas lavar as mãos não é a ação principal? Sim, chancelamos, né? Lavar as mãos é a ação principal, além de várias outras questões que a gente precisa estar atentos, né? Como o uso de máscaras, a questão do isolamento social. Mas e quem não tem água? Né? E quem não tem água? E se você estiver na rua e não tiver acesso à água? E essa corrida inicial aos supermercados, às farmácias, isso foi extremamente preocupante, né? Todo mundo estocando álcool gel de uma hora para outra. Exatamente, né? Na verdade, assim, eu acho que a prevenção melhor para quem está fazendo esse distanciamento social e está em casa é lavar as mãos com água e sabão. Eu acho que isso é o principal. A gente sabe que o sabão e a água, ele tem propriedades que consegue carrear o vírus, então ele impede que depois você possa levar essa contaminação do vírus que está na sua mão, levar ela em bocas, em nariz, né, em outra superfície e permitir a contaminação. Mas, em alguns momentos, você está na rua, né? O que você faz quando você está na rua? Então, não dá para usar uma solução de água sanitária na rua. Então, o álcool, ele se torna uma opção, né? O álcool gel, ele tem diversas facilidades. Primeiro, ele não dá aquele ressecamento na pele, né? Se a gente usasse um álcool 70 diretamente líquido na superfície da nossa pele, né? E ele é mais fácil de guardar, tem a redução do perigo da inflamabilidade, né, do álcool, que é diferente do álcool líquido, que mais facilmente pega fogo, né? Então, você consegue ter esse produto com você na rua e você pode facilmente utilizá-lo. Obviamente, essa redução que a gente teve até na oferta desse produto se deve a um pouco de desespero, né? Porque as pessoas começaram a achar que o álcool gel era a única solução e não é. E eu acho que o próprio CFQ tem mostrado isso, né? Para limpeza, a gente não precisa ter produtos caríssimos, bactericidas, fungicidas, né? A gente pode ter água sanitária, que é um valor bem barato, né? Bem acessível. Você pode aumentar o poder de desinfecção dela quando você dilui para alguns fins específicos, né? Então, assim, a gente começou a mostrar que existem outras soluções e que não cabia esse desespero. Aqui no Rio, né, como São Paulo e Rio, né, obviamente a gente teve um início muito conturbado da questão da contaminação, porque chegou a números muito grandes, né, e os maiores casos de falecimento ainda estão em Rio e São Paulo. Então, assim, a população ela está consciente, né? E eu acho que tem que entender que o distanciamento social é uma alternativa, né? É uma alternativa de redução dessa contaminação e proteção, né? A gente precisa se proteger usando álcool, usando máscara, usando todo esse utensílio quando você tiver que fazer uma saída para ir ao supermercado, para ir na farmácia, né? Que ainda é necessário a gente se mobilizar para isso.
Uhum. Presidente Rafael, muita gente dizendo boa noite aqui pra gente, né? Vou responder, dar o boa noite. Ainda são 17h40, quase boa noite, né? Um pouco boa tarde ainda. Mas, presidente Rafael, como é que acontece essa produção? E eu digo assim na questão da responsabilidade social do isolamento. É importante a gente frisar para as pessoas que essa produção está sendo feita respeitando todas as regras. É certo? Com poucas pessoas e sempre respeitando tudo que está imposto pelos órgãos da saúde, né? Não, com certeza. Eu acho assim, o primeiro momento foi mobilizar as instituições de ensino com viés de doação, né? Porque a gente tem empresas que produzem, né? A gente teve uma certa redução da frequência, da circulação de pessoas nessas instituições e a gente começou a pensar a estratégia. Então, assim, são profissionais da química que estão no laboratório produzindo álcool. Né? São profissionais que sejam técnicos, sejam nível superior, né? Mas que têm uma formação. Não dá para qualquer pessoa. A gente viu receitas caseiras, que a gente é totalmente contra e a gente sempre defendeu e alertar a população do risco. Não dá para você comprar, e a gente tem recebido isso muito aqui no Rio de Janeiro, também é muito comum, né? Nos ambulantes, vendendo esses produtos sem o menor controle. Né? Comum ambulante, não comum a venda nesses locais. Então a gente começou a falar assim, olha, por mais que talvez pareça que o preço seja mais em conta, ele tem um risco muito grande, porque você não sabe a origem daquele produto, né? Então a gente começou a envolver esses profissionais em fazer duas ações principais. Primeiro, ir para o laboratório para produzir a diluição, né? A gente parte do álcool concentrado. A gente tem trabalhado com duas linhas de produção, né? Uma seguindo a Organização Mundial da Saúde e o Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira, que indica a possibilidade do álcool gel, né, 70%, do álcool líquido glicerinado, ou seja, é um álcool líquido que tem inserção de glicerol para dar um aspecto mais umectante nesse álcool, e aí pode ser utilizado também em pele, sem gerar aquele ressecamento que a gente tem se você usar o álcool diretamente, né? E o álcool para superfície, que aí ele não é glicerinado, é só a diluição do álcool concentrado no álcool 70%. Então, esse foi o primeiro foco da produção. O segundo foi de esclarecer a população, né? Qual é o rótulo que você precisa encontrar, né? A Anvisa, ela fez algumas flexibilizações, né? A primeira foi permitir a produção do álcool 70 líquido, né, glicerinado, para venda em farmácias de manipulação, o álcool gel também ser produzido nessas farmácias de manipulação, e a doação sem necessitar de um prévio autorização da Anvisa, porque era necessário isso, né? A indústria não, a indústria ainda precisa ter autorização, mas essas instituições que trabalhariam com a doação, elas poderiam não estar sem esse prévio registro. Mas, além disso, ela criou a necessidade, que aí eu acho que é uma proteção da sociedade, né? Criou a necessidade de ter um responsável técnico. Né? Tem que ter um profissional da química que seja responsável. Esse procedimento é muito rápido de fazer em qualquer regional do país, né, do Conselho Federal, do Conselho Regional de Química, né, mas do sistema CRQ-CFQ. Esse profissional ele tem que estar com a adimplência da sua atuação, tem que estar regular com a sua atuação profissional e ele pode sim assinar. Então, essas instituições elas precisam ter esse profissional da química. Foi usado todo o procedimento para evitar aglomerações nesses laboratórios, né? A produção, ela depende basicamente dos insumos, né? E das condições de rotulagem e acabamento final desses produtos. Então, a gente tentou trabalhar a todo momento dessa forma para garantir esse resultado. Essa sua observação em relação ao registro, ela é muito importante, né? O profissional da química, ele tem sido indispensável, né? Em vários segmentos da sociedade. Eu acho que nesse momento, principalmente de pandemia, de isolamento social, acho que a sociedade tem percebido muito mais, né, a importância do profissional da química em vários setores, no setor de tratamento de água,
Não, com certeza, Jordana. E aqui no Rio a gente tem trabalhado muito isso, né? Assim, eu acho que o sistema CRQ-CFQ, né, e aí todos os profissionais que estão nos assistindo vão concordar, a gente precisava mais se colocar como uma alternativa de área do conhecimento para soluções de problemas reais. Né? Todo Uhum, cidadão, ele usa um cloro, ele usa um verniz, ele usa produtos químicos, né? E muitas uhum, vezes ele ainda, principalmente as camadas que não têm a clareza dessa ciência, da química, acabavam usando assim, não usa esse produto porque ele tem química, né? Não usa esse produto porque ele vai fazer mal porque ele tem química. E não é. Na verdade, a gente precisava resgatar, primeiro, o protagonismo desses profissionais, seja nos processos de tratamento, e a gente fez isso aqui no CRQ3 no início desse ano, com a questão da água que a gente teve aqui. Né? A gente tem feito uhum. isso no papel agora com o coronavírus. Né? Assim, os profissionais da química eles têm uma importância muito grande, não só na indústria, né, de produtos químicos, mas também na solução de problemas reais na área de saúde pública, né, na área ambiental, né, na área de segurança química. Né? Eu acho que isso tudo fortalece a nossa área. Então, você profissional que está assistindo a gente, você profissional que acompanha o sistema, eu acho que, sem sombra de dúvida, a gente cada vez mais tem que ter orgulho dessa profissão que a gente escolheu. É importante dizer aqui que essa ação é uma ação que está sendo realizada no Brasil inteiro, né? Nós temos presidentes de outros CRQs acompanhando a nossa live, presidente Sheilane, muito bem-vinda, será uma das próximas, inclusive. Muito Já bom. temos aqui também o Albert dizendo assim: olha, acompanhando atento aqui de Catalão, Goiás. Goiás Muito bom. também tem Química Solidária. Então, essa é a nossa primeira live, né? Nós teremos outras com outros presidentes, né? Acho que é importante a gente mostrar que isso acontece, né? Essa ação, ela tem capilaridade, ela alcançou outros estados e isso é algo muito lindo de se ver, né? Muito importante para a sociedade. Presidente Rafael, quais foram as instituições que já receberam essas doações? Bom, então, a gente tem trabalhado em três linhas de ações principais. Né? A primeira instituições públicas, né? Porque a gente sabe que nem todas as instituições estão conseguindo rapidamente comprar esses insumos para proteção. Então, a gente tem ajudado muito as instituições públicas. Segundo, as unidades de saúde. Né? E não só os hospitais já constituídos, principalmente esses hospitais de campanha que estão sendo montados. Então, aqui no Rio de Janeiro, né, a gente tem focado nas unidades de saúde e nessas instituições públicas. E também a comunidade que mais precisa desse álcool e que não está facilmente encontrando. Né? A própria escassez dos insumos para a produção do álcool gerou um aumento do valor do álcool, né? O preço de compra desses produtos. Então, a gente também tem doados para algumas favelas, algumas associações de moradores, algumas comunidades, né, que têm uma demanda real de fazer a desinfecção. A gente sabe que aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, né, a galera toda que está acompanhando aí de todo o Brasil, sabe o quanto o risco dessa contaminação, né, da forma veloz que ela quando ela chegar em ambientes onde tem pessoas muito próximas morando, né, em condições talvez precárias. Então, a gente precisa ajudar essas pessoas. E aqui no Rio de Janeiro, né, nessa ação que a gente está desenvolvendo, que envolve várias universidades, eu acho que é um fortalecimento também, Jordana, da ciência, né, da instituição de ensino. Eu acho que essas instituições estão mostrando exatamente para que elas servem. Elas servem para, num momento como esse, a gente fazer o nosso papel social. Eu acho que esse é o mais importante. Mostra a atuação profissional. Né? Aqui no Rio de Janeiro, Jordana, a gente tem uma atuação muito forte entre os conselhos profissionais. A gente tem o Uhum. conselhinho, né, que a gente chama, tem um conselhão, que é a nível federal, e você tem um conselhinho a nível estadual. E aqui a gente começou uma campanha mostrando quanto o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Farmácia, o Conselho Regional de Enfermagem, como é que esses conselhos estão trabalhando e ajudando na solução desses problemas relacionados à pandemia.
É fato, né? Bom, eu anotei aqui, Almada, algumas instituições, né? Doações para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, Polícia Civil, Hospital Federal de Servidores do Estado e algumas comunidades, né? Eu Só para a falei gente. genérico e acabei não falando, né? Mas Mas eu tenho anotado aqui, a gente vai fazendo essa dobradinha. Bom, eu queria também documentar aqui, Rafael Almada, a presença do Wagner Contreira, que é gerente de fiscalização do CRQ de São Paulo, né? o nosso Fiscalização é conselheiro uma, federal e justamente nosso conselheiro federal, fiscalização que é um importante braço, né, dos conselhos regionais. Obrigada, Wagner, pela presença. Bom, e para a gente terminar nosso bate-papo, quem quer participar faz o quê? Né? Porque a gente recebe, Rafael, muitas mensagens de universidades, de profissionais querendo ajudar. Então, como participar? Na verdade, assim, a gente hoje tem a grande dificuldade, tem algumas dificuldades, né? A primeira é os insumos. Então, a gente tem comprado alguns, mas a gente tem recebido de muitas doações de empresas, né? Empresas da área da química, instituições públicas que estão doando, e isso tem doado para diversas universidades e para os institutos federais. Então, essa é a primeira ação que está acontecendo. Segundo, é a finalização, né? O frasco que a gente vai embalar, a etiqueta que vai ter que seguir aquele padrão da Anvisa. Então, a gente tem recebido doações. Cada universidade tem uma equipe, né? Mas o CRQ, o Conselho Regional de Química, ele está ajudando isso, a mobilizar essas indústrias que queiram fazer a doação. A gente fez Faz a ponte, né, Rafael? Isso, exatamente. Vocês podem procurar o CRQ, né, no nosso endereço faleconosco@crq3.org.br. Manda um e-mail para a gente que a gente viabiliza o encontro dessas instituições, dessas empresas que queiram doar esses insumos e dessas instituições que estão produzindo o álcool, né? E aí a gente consegue viabilizar. Então, agradecer muito, Jordana, ao Instituto Federal do Rio de Janeiro, o Instituto Federal Fluminense, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, agradecer essas instituições que têm ajudado muito nessa produção. E as empresas, né? A gente teve doação da BR Distribuidora, da Cervejaria Ambev, do INT, da Única produção de álcool, né, usina de produção de álcool, ou seja, você também, instituição, empresa que queira participar, manda para a gente aí um e-mail e a gente tenta viabilizar esse encontro. Eu acho que o CRQ é isso, na verdade o Conselho Profissional ele faz um encontro, né, entre a sociedade, o que a sociedade precisa, né, e o que os profissionais e as empresas da área da química estão produzindo. Tá certo, presidente Rafael. E eu aproveito para pedir à sociedade, né, às pessoas que estão nos assistindo, seja você profissional da química ou não, ajude com o compartilhamento, né, da informação. Se você não pode participar diretamente, se você não conhece uma indústria, se você não conhece um laboratório, mas se você puder ajudar a compartilhar a informação e a ser um combatente à desinformação também, já ajuda demais, né? A comunicação do CFQ e dos CRQs tem sido muito mais ativa, né? Nós temos muito conteúdo na rede, então sejam parceiros, né? E a gente tem percebido isso, né? As pessoas comentando, as pessoas achando bacana, enfim, se tiver crítica também, manda a crítica que a gente responde, né? É um canal aberto. Opa! Opa! Deixa eu te dizer, a gente também tem recebido, junto com os profissionais, denúncias de produções irregulares de álcool. Então, você profissional também, que vê alguma coisa, ou você sociedade que visualizou alguma fabricação que não está seguindo os procedimentos, manda para a gente, que a gente tem dialogado muito com a polícia, né, para fazer investigações, e com a Agência de Vigilância Sanitária do Estado e a nacional. Então, assim, não deixem de se mobilizar. Então, assim, eu acho, por mais que o profissional ele não tenha como ajudar na produção, não tenha como viabilizar os insumos, ele pode sim, né? Viu algum produto que ele sabe que não está nas condições, manda para a gente que a gente também vai apurar e verificar aí as condições desse produto. Porque a gente tem que proteger a sociedade nesse momento.
Tá certo. Presidente Rafael Almada, muito obrigada. Agradeço novamente em nome do Conselho Federal de Química. Boa sorte para vocês profissionais que estão aí realmente no combate à Covid-19. O CRQ do Rio de Janeiro é muito atuante. A gente tem orgulho do que vocês fazem e estamos aqui à disposição. Convido para assistirem a nossa próxima live, que vai ser veiculada, né? As informações serão veiculadas no nosso feed, em todas as nossas redes. Fiquem atentos. Muito obrigada, presidente Almada. Valeu, Jordana. Obrigado. Obrigado a todos vocês que assistiram a gente aí. Obrigado a todos os meus presidentes, os presidentes regionais aí que são parceiros nessa construção. E o nosso grande presidente do CFQ, né, professor José de Ribamar, que é um cara muito inovador e tem feito um belo trabalho aí para o sistema. Eu acho que a gente merecia, a gente merece cada vez avançar mais. Um abraço a todos os profissionais da Química e conta com a gente. Aqui no Rio de Janeiro, o CRQ está sempre de portas abertas. Tá certo. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Tchau, obrigado. Boa noite.